eu me chamo Douglas e no vídeo de hoje a gente vai explicar o nosso trabalho prático de sistemas operacionais. A ideia inicial do nosso projeto era criar um jogo em que o usuário teria que controlar os aviões de um aeroporto, que é uma ideia inspirada num joguinho clássico de Nintendo, em que você tem que ficar controlando a chegada e a partida de aviões, a fim de evitar colisões, né? Só que nessa abordagem, o nosso código-fonte não teria uma aplicação direta da lógica de threads e semáforos e ficaria a cargo do usuário realizar essas funções manualmente. Então a gente não achou interessante e por isso a gente decidiu criar um simulador de aeroporto, né? Que aí sim as threads e os semáforos ficariam explícitos no nosso código. No nosso simulador, a gente pode introduzir alguns parâmetros, como a quantidade de aviões, a quantidade de pistas, o tempo de pouso, o tempo de decolagem, o tempo de desembarque, e aí o próprio sistema irá conduzir, ou seja, organizar a chegada e a partida dos aviões de acordo com os padrões esperados. Então, agora eu vou passar a palavra para o Henrique, que vai explicar um pouquinho mais sobre o código em si. Obrigado. Olá, eu sou o Henrique e... Bom, eu vou tentar fazer uma explicação geral do código, vou tentar ser uma explicação mais rápida, sem entrar muito nos detalhes. A função main a gente inicia aqui importando as bibliotecas necessárias para o código, e aqui a gente define as variáveis e structs que vão ser usadas no decorrer da simulação. Essa primeira função de renderizar a configuração, ela renderiza os textos, imagens, toda aquela interface bonitinha que a gente vê da parte da configuração. Ela é responsável por isso. Essa segunda aqui, a renderizar a simulação, ela faz a parte da interface da simulação em si. A de cima era a configuração, essa aqui é a parte dos aviões mesmo. E aqui a gente tem a main, que ela que é responsável por iniciar o código, né? Ela inicia as funções SDL, TTF e o renderizador. Aqui a gente cria os botões de mais e menos lá na tela de configurações e o botão de play. Aqui é quando está rodando o código. Esse aqui ele procura por eventos de cliques do mouse e faz o que se pede. Se clicou no mais, aumenta, no menos, diminui. Aqui é o mais, aqui é o menos. Aqui verifica se clicou no botão de play e inicia as threads dos aviões que foram selecionados. E basicamente a main é isso. Aqui no final a gente só encerra tudo quando acaba o programa, apaga o semáforo se for necessário e fecha todas as coisas. Aqui no avião.cpp é basicamente a parte dos aviõezinhos em si, aqueles que a gente vê voando na simulação. Aqui inicia os tempos que foram definidos na parte da configuração. E aqui a gente inicializa a imagenzinha do avião no céu. E ele fica indo para a direita e para a esquerda. Ele nasce num lugar aleatório, ou esquerda ou direita, e ele fica passeando lá até que ele pouse. Esse aqui é o loop de pouso. Enquanto ele não solicitar o pouso, ou seja, não tiver pistas, ele vai continuar passeando lá em cima. E quando o pouso é solicitado, ele entra nessa parte de atribuição de pistas, onde ele checa se tem uma pista que não está ocupada e pousa nela e muda as variáveis, dizendo que o avião aterrissou e tal, tudo necessário. E caso ele não tenha uma pista disponível, ele continua nesse loop tentando pousar até que conseguir. Aqui ele simula o tempo de pouso, o tempo de desembarque, o tempo de decolagem, tudo isso foi determinado pelo usuário na tela de configurações. Aqui ele atualiza o avião para decolagem, ele muda a animação, a setinha fica verde e libera a pista. E faz o movimento para cima e libera a pista, né? Troca a cor da pista para deixar de ser vermelha. E essa função de utils são basicamente as funções de utilidade, assim. Ela não faz nada sozinha, né? Aqui ela é só para renderizar os textos. Aqui é para checar se o clique do mouse foi em algum dos retângulos das configurações. E essa daqui é basicamente para preencher os triângulos das imagens e fazer os aviões. Basicamente é isso. Olá, meu nome é Felipe e eu vou estar falando um pouquinho a respeito de como nós utilizamos os conceitos de threads e semáforos na implementação do nosso trabalho. Primeiramente, eu acho válido a gente lembrar que a thread nada mais é do que um fluxo de execução dentro de um processo, né?
permite o programa executar múltiplas tarefas em simultâneo. Isso é muito interessante na modelagem de sistemas complexos, como é o caso do nosso aeroporto, em que nós vamos aqui apresentar múltiplos aviões no céu que competem por recursos compartilhados. E esses recursos nada mais são do que as pistas. Então vamos começar um pouco devagar, que é o que são os nossos aviões de fato, o que que eles fazem? Os aviões, eles podem pousar, decolar ou esperar. Essas três funcionalidades dependem do estado das pistas, porque quando um avião é criado, ou seja, quando essa thread é criada, ela já é passada todas as informações a respeito dos recursos compartilhados, ou seja, existe uma pista livre agora? Se não existe, eu entro no modo de espera. Caso exista uma pista livre, eu começo o meu processo de pouso. Só que como que eu faço isso sem que mais de um avião, por exemplo, que esteja no céu esperando, possa pousar na mesma pista ao mesmo tempo? Quando um avião percebe um espaço vazio, ele recebe o mutex, né? Que é a própria exclusão mútua, né? Quando ele recebe a exclusão mútua, ele evita que qualquer outra thread, qualquer outro avião, também tenha acesso a esse recurso que agora ele está monopolizando. Quando o avião desce, então, aqui é importante mostrar aqui a nossa implementação dessas funções de wait e notificar. Quando o avião desce na pista, aqui a gente tem a implementação do avião e como ele se comporta. O avião descendo entra num processo de agora desembarque. Quando ele está no processo de desembarque, é quase como se ele estivesse no wait também. Afinal, nós queremos que ele fique X segundos, como será determinado pelo usuário, nesse processo até que seja permitido decolar novamente. Uma vez que ele decola, a pista ou o semáforo vai determinar o semáforo pista que a gente tem aqui na nossa main. Semá, semá, semáforo pista, que vai controlar e vai nos dizer se a pista está ou não desocupada. Assim que esse semáforo é atualizado, nós vamos ter essa informação já conhecida pelas threads, pelos outros aviões. Afinal, todos eles estão em simultâneo, com as informações dos recursos compartilhados. Isso é muito interessante. Então, nosso sistema se propõe a fazer um avião aparecer, ele vai popular e monopolizar o acesso a um recurso até que seu processo inteiro seja concluído. Caso mais aviões do que recursos existam, os que não estão ocupando um processo vão ficar circulando no céu até que uma vaga seja disponibilizada. Uma vez que isso acontece, eles agora pegam o acesso a esse mutex e com esse monopólio eles vão poder então fazer o desembarque de seus passageiros e depois voltar a trafegar. Então é basicamente assim que nós utilizamos os conceitos de threads e semáforos na nossa implementação. Oi, eu sou o Bruno e eu vou estar explicando um pouco da nossa interface aqui da nossa simulação. Primeiramente, aqui a gente tem uma interface que a gente consegue colocar alguns parâmetros do que seria a nossa aplicação. Aqui a gente consegue mudar o tempo de voo, de desembarque, o número de aviões. E aqui a gente tem um parâmetro ali de recomendado, que ele vai mudando de acordo com o que a gente colocou como parâmetro aceitável. Porque se a gente tiver muitos aviões voando ao mesmo tempo, a gente vai ter que ficar muito tempo ocupando uma thread que ela não vai estar fazendo nada, ela só vai estar em espera. Então, por isso que a gente tem um recomendado ali, dependendo do parâmetro que a gente for usar. Aqui agora eu vou iniciar. Aqui a gente está vendo o avião ali em cima. E cada vez que a pista ficar vermelha, significa que ele está no tempo de desembarque dele. Vocês viram que apareceu um triângulo verde ali? Aquilo lá significa que o avião liberou voo, e a pista está livre para ser ocupada novamente. E isso daí vai ficar rodando até ele dar o número de aviões que a gente estipulou. E é isso.